Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Guilherme Carriel, sou professor de yoga e pesquisador em Ayurveda e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre, mais um pouquinho, né, sobre alimentação, Ayurveda e Yoga. Hoje eu quero falar um pouco sobre fogo digestivo, sobre metabolismo, sobre a fome. Vocês têm percebido que eu tenho falado bastante sobre alimentação, falamos sobre carne na perspectiva do Ayurveda nos vídeos anteriores, falamos um pouco sobre carne na perspectiva do Yoga, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre fogo digestivo, aquilo que a gente chama na tradição do Yoga e do Ayurveda de Agni. A palavra Agni literalmente significa fogo. E ela está relacionada com todo o processo metabólico e de transformação que acontece dentro do nosso organismo. O que o fogo faz? O fogo mesmo, o fogo concreto, né? O fogo material. Você coloca uma lenha, né? Um tipo de matéria, há uma reação de combustão e ele transforma aquela matéria em cinza, né? Gás carbônico e água. Dentro do nosso corpo acontece um processo muito parecido. Né? A gente joga alimento lá dentro dele, né? Uma massa alimentar, ou água inclusive, e ele transforma esse alimento. Ele cozinha esse alimento dentro do nosso corpo, geralmente nessa região mais abdominal. Nosso alimento é cozinhado e transformado em energia para o nosso corpo, em nutrientes que são separados do alimento e uma matéria cinzas, né? Uma matéria que vai ser eliminada, que não vai servir muito bem para o nosso corpo. Se ficar lá vai dar problema. O fogo digestivo ele está muito relacionado com a nossa saúde, né, e com a nossa fome principalmente. Então, em geral, as pessoas que sentem muita fome têm um fogo mais forte. Aquelas pessoas que não sentem muita fome, né, que não têm evidentemente essa sensação de dor no abdômen, né, de barriga roncando, elas têm um fogo digestivo um pouco mais fraco. E há também aquelas pessoas que têm um fogo digestivo irregular, né, que dias está com muita fome, sente fome, outros dias, né, poderia passar o dia inteiro sem comer e não faria diferença. É um fogo digestivo irregular. O que o yoga traz a respeito desse fogo digestivo? O praticante de yoga, é dito no texto clássico de yoga, no Hatha Yoga Pradipika de Swatmarama, que o praticante de yoga ele deve ter comida abundante à sua volta. O que isso significa? O que o praticante de yoga precisa ter disponibilidade de alimento, ele precisa comer. Não pode faltar alimento para ele. Por que não? Porque ele diz que as técnicas do yoga, elas aumentam muito o fogo digestivo, ou seja, elas aceleram o metabolismo. E se o yogin não come, o fogo vai comer ele. Esse fogo, esse metabolismo começa a dissolver os próprios tecidos corpóreos, ou seja, a pessoa começa a emagrecer demais. E é normal vocês verem, muitos já devem ter visto, ver fotos da Índia, de faquires e mestres ascetas lá que vivem somente praticando técnicas, de yoga e outras coisas, pessoas extremamente magras, magérrimas, pele e osso. Exatamente isso é aquilo que o Swatmarama está nos aconselhando a tomar cuidado. Se você faz práticas de yoga intensa, você deve ter uma alimentação muito bem nutritiva, muito rica em nutrientes. Uma alimentação que supra as necessidades do seu corpo e desse metabolismo que vai ser acelerado, que vai ser intensificado. É como se esse fogo dentro do organismo ficasse maior, e precisasse jogar mais lenha dentro dele para ele poder queimar, senão ele começa a queimar o próprio corpo. Ah, professor, mas eu não sinto fome. Isso é um aspecto muito importante tanto dentro do yoga, tanto dentro do Ayurveda para ser observado. Quando que a gente não sente fome? Vocês já perceberam que quando a gente está doente, a gente cai enfermo, uma gripe, uma virose, a primeira coisa que a gente perde é o quê? É o apetite, a gente perde a fome. Ou seja, falta de fome, uma falta de fome crônica, não sinto mais fome, há anos eu não sei o que é fome, eu como porque eu tenho que comer, eu como porque está na hora de comer, porque tem os horários do dia que eu tenho que comer e eu como, mas como sem ter fome. Isso é um sinal de debilidade dentro do organismo. É já um sinal de doença dentro da perspectiva do Ayurveda. Esse fogo digestivo está fraco.
E aí você está jogando comida dentro do corpo, no qual esse fogo não tem capacidade de comer, né, de diluir, de dissolver. Imagine você lá na sua fogueira, que está fraca, uma brasinha bem fraca, e aí você joga uma grande quantidade de lenha lá dentro, lenhas grandes, pesadas, que aquele fogo não tem força, né, para consumir. O que a gente vai perceber? Que aquilo abafa o fogo, ou ele apaga o fogo, né, ou gera aquela fumaceira. Né? Metaforicamente, isso dentro do organismo nosso é uma falta de capacidade de digestão, né, um metabolismo lento ou irregular, inconstante, fraco, e a gente joga a comida lá dentro dele e ele não tem capacidade de digerir. Aí o que vai acontecer? Essa fumaça vai se espalhar dentro do corpo, ou seja, esse resíduo metabólico, esse alimento não cozido, né, pouco cozido, pouco digerido, um alimento que ficou sem uma digestão completa. E aí esse resíduo dessa digestão incompleta fica acumulado dentro do nosso corpo. E se a pessoa ainda tem um processo de constipação crônica, né, dificuldade de ir no banheiro, ela vai começar a absorver aquelas toxinas giradas lá no sistema gastrointestinal. E aquilo começa a circular o organismo e começa a se penetrar nos tecidos. Esse é o princípio de todo o processo da doença dentro do ponto de vista do Ayurveda. Ou seja, é necessário aumentar a nossa capacidade digestiva, melhorar o nosso fogo digestivo. Inclusive, aparece, né, nos textos que aquele que tem uma boa capacidade digestiva, um Agni forte, ele digere até pedra, ele pode comer o que ele quiser, digere até os mais terríveis dos venenos. Isso aparece nos textos do yoga. Né? O yogin que tem uma prática forte, né, estimulante, que aumente a sua capacidade digestiva, ele pode até digerir venenos dos animais mais peçonhentos. Né? É claro que isso não vai acontecer, né? Mas é uma metáfora para mostrar o quanto esse fogo fica intenso e forte e quanto essa digestão é aumentada e o quanto o yogin deve tomar cuidado com isso, né? Se alimentando de forma adequada, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua fome, principalmente. Eu espero que esse vídeo tenha trazido luz a respeito desses aspectos da alimentação, na perspectiva do yoga, na perspectiva do Ayurveda, para você que é praticante ou professor de yoga ou terapeuta ayurvédico, né, para a gente enriquecer mais e distribuir mais essas informações a respeito da prática do yoga, que vai muito além, né, do tapete, muito além das posturas, como a gente pode perceber, né, é algo rotina, né, algo que tem a ver com o nosso, muito mais como um estilo de vida, do que propriamente, né, com uma prática em cima do tapetinho. Se você gostou, se você curtiu, compartilha, curta o vídeo, se inscreve no canal e aperta o sininho para você receber as notificações de quando a gente fizer mais vídeos. Coloque nos comentários aquilo que você ficou com dúvida, né, ou assunto que você queiram ver, né, que eu fale, que eu traga aqui para nós, para a gente disseminar mais desse conhecimento de acordo com essa tradição muito antiga do Yoga e do Ayurveda. Namastê.